E aí, pessoal, vamos lá dando continuidade ao que a gente estava vendo na primeira parte. Na primeira parte a gente parou nessa questão, né? Lembrando que a gente viu algumas definições e propriedades de potência. E aí a gente está vendo algumas questões e usando essas definições e propriedades para resolver essas questões do módulo. Aí eu estou colocando aqui a página, o módulo e a página, né? Para vocês acompanharem aí. Quem não tiver, infelizmente aí, porque a gente perde muito tempo digitando, então é mais prático a gente colocar só a página e a questão que a gente está usando. Pede ao colega que tem um módulo, né, para tirar uma foto e mandar, porque são poucas questões mesmo que a gente está resolvendo, né? Até você ter o seu módulo e aí você vai, quando você tiver seu módulo, você volta e assiste a aula novamente para ver se consegue entender o que a gente está fazendo para resolver as questões. A gente está usando as definições e as propriedades de potência aqui, né, para resolver, né? Então nessa questão a gente tem na página 113, questão 4 do módulo, ele pede para resolver algumas expressões numéricas. Resolva algumas expressões numéricas. Aí eu fiz algumas e eu acho que algumas dessas a gente já fez em sala de aula, porque esse assunto a gente viu antes da parada. Então eu tenho a seguinte expressão: 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2 menos 3 elevado a 3. Eu tenho 3 potência, as duas primeiras eu tenho uma propriedade que permite trabalhar as duas, porém, não existe a propriedade de potência, pelo menos não o que a gente estudou, que envolva adição e subtração. Então, nesse caso, a gente vai ter que calcular as potências e fazer e resolver a expressão. Porém, aquela primeira parte ali, 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2, eu tenho uma propriedade de potência que me permite simplificar essas duas em uma só, né? É aquela propriedade que diz que na multiplicação de potência de mesma base, se usa de bases diferentes, desculpa, na multiplicação de potências com bases diferentes, se o expoente for o mesmo, eu posso efetuar a multiplicação das bases e depois elevar a potência. E é isso que a gente vai fazer. Eu vou juntar essas duas partes, né? 2 vezes 3, a base, né? Vai dar 6 elevado a 2. Então vai ficar 6 elevado a 2 menos 3 elevado a 2. Como eu não tenho propriedade que permite usar a subtração aí, então eu faço a conta. 6 elevado a 2, 36. 3 elevado a 3, 27. Então vou ter 36 menos 27. 36 menos 27 vai dar quanto? 9. Não é isso? Então isso é a letra A. Vamos ver a letra B aqui. Na letra B a gente tem 8 elevado a 3 dividido por 8, menos 4 elevado a 9 dividido por 4 elevado a 6. Aí eu tenho propriedades, né? As duas partes têm, mas a subtração não. Então o que a gente vai fazer? Utilizar a propriedade de divisão de potência de mesma base. Resolvi a primeira parte do cálculo. Utilizar a mesma propriedade de divisão de potência de mesma base e resolver a segunda. Na divisão de potências de base de mesma base, você subtrai os expoentes e repete a base. A gente falou disso um pouco na primeira parte. Então, eu vou fazer isso para os dois casos. Eu tenho 8 elevado a 3 dividido por 8 elevado a 1, então vai ficar 8 elevado a 3 menos 1 dá 2. Repete a base e subtrai os expoentes. Menos 4 elevado a 9 dividido por 4 elevado a 6, repete a base 4, vai fazer 9 menos 6, que dá 3. Agora não tem mais uma propriedade, então você vai ter que efetuar as contas e subtrair. 8 ao quadrado, 64, 3 ao quadrado também dá 64. 64 menos 64, 0. Vamos à letra C. A letra C já vai aparecer fração, mas é a mesma coisa, tá bom? A base não importa muito, a propriedade diz que se a base for igual, aí você faz a operação, base, multiplicação de mesma base ou divisão de mesma base. Eu tenho ali na letra C, 4 elevado a 3 dividido por 1 quarto elevado a menos 2. Ó, a gente tem uma outra propriedade aí de expoente negativo. E a gente tem 1 sobre 2. Tá errado ali, vamos corrigir. Então vamos voltar aqui. Tinha um erro, aí eu corrigi, que era a questão da base ser repetida ali. Na verdade são diferentes. Eu tenho 4 elevado a 3 dividido por 1 quarto elevado a menos 2, mais meio elevado a menos 4 dividido por 2 elevado a 3. Então é igual, muito parecido com o anterior.
porém tem um expoente negativo ali. E a gente falou aqui já, na primeira parte dessa aula, que quando o expoente for negativo, você inverte a base da potência. O inverso de 1/4 é 4, o inverso de meio é 2. Então você vai ter, na verdade, 4 elevado a 2, porque quando você inverte, você troca o sinal do expoente. Então a gente vai ter 4 elevado a 3 dividido por 4 elevado a 2, mais 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 3. Aí a propriedade é a mesma da opção anterior, né, da letra B. Divisão de potência de mesma base, você vai repetir a base e subtrair o expoente. Vai ficar 4 elevado a 1 e 2 elevado a 1, porque 3 menos 2, 1, 4 menos 3, 1. 4 elevado a 1 dá 4, 2 elevado a 1 dá 2, 4 mais 2, 6. Pronto. Muito rápido? Tá bom, né? Letra D. Você tem 1/9 elevado a menos 1, mais 10 elevado a 4, dividido por 5 elevado a 4. Aí, a primeira parte, a gente vai inverter a base, trocar o sinal, vai ficar 9 elevado a 1, que é igual a 9. A segunda, você tem a propriedade de divisão de base diferente, mas com o mesmo expoente. Você faz o quê? Divide a base, repete o expoente. Então, a gente vai ter isso, 9 elevado a 1 mais 10 quintos elevado a 4. 10 dá para dividir, dá 2, né? Então, na verdade, você vai ter mais ali. Então, você tem 9 elevado a 1, que é 9. 10 quintos elevado a 4, 10 dividido por 5 dá 2, então é 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é 16, vai ficar 9 mais 16, não é isso? 9 mais 16, 25. Eu não fiz todas não dessa atividade. Tem até a letra F, eu fiz só até a letra D, que eu acho que é suficiente aí para tirar dúvida, né? A letra F e a letra D são bem parecidas com as anteriores. Vocês tentam fazer usando a mesma ideia que eu fiz na letra A, B, C e D. Se não conseguirem, entre em contato aí que a gente faz outro material e manda para vocês. Questão 7 do módulo. Também pede para calcular o valor de cada sentença, né? Calcule o valor de cada sentença. São potências e subtração de potência. Então, é bem parecida com a questão anterior. Só que nesse caso não tem aplicação de propriedade nenhuma, é conta mesmo. 2 elevado a 2 menos 2 elevado a 1. Você calcula, vai ficar 2 menos 1. Ou, desculpa, 4, né? 2 elevado a 2, 4. 1 elevado a 2, 1. 4 menos 1, 3. Aí na letra B eu tenho 3 elevado a 4, a 2, menos 2 elevado a 2. Ou 3 ao quadrado, menos 2 ao quadrado. Faz a conta, vai ficar 9 menos 4, dá 5. Mesma questão, letra C. Você tem 4 elevado a 2 menos 3 elevado a 2. 4 elevado a 2, 16. 3 elevado a 2, 9. 16 menos 9, 7. A letra D, você tem 5 elevado a 2 menos 4 elevado a 2. 5 ao quadrado, 25. 4 ao quadrado, 16. 25 menos 16, 9. Então, é bem parecida com a outra, só que não tem nenhuma propriedade aí. É a mesma coisa. Eu fiz até a letra D, deixei as outras aí para vocês fazerem para tirar dúvida, para tentar fazer para ver se fica alguma dúvida para a gente poder tirar depois. Na questão 8, a gente tem complete a igualdade tornando-a verdadeira. A gente tem uma igualdade, está faltando sempre ou o expoente ou a base. E aí a gente vai usar o conhecimento de potência e das propriedades de potência para encontrar o valor que está desconhecido aí. Na letra A a gente tem o seguinte, apareceu a letra A e a E, deixa aí. Então a gente tem a seguinte, a gente tem a expressão e um quadradinho mostrando o que está a incógnita, né, o que está escondido na questão.
Aí você tem uma igualdade, quer que torne essa sentença verdadeira, então a gente quer saber nesse caso qual é o expoente do 2 para o resultado da 16. Aí você vai ter que calcular isso aí, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 16. Aí a gente sabe então que o expoente aqui, para essa sentença ser verdadeira, tem que ser 4. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Nessa expressão aqui, o que está faltando? Está faltando também um expoente aqui. Aí você vai lembrar da propriedade, multiplicação de potências de mesma base. Repete a base, soma o expoente. Então está ali repetindo a base e já está o resultado somado. Então você tem 3 e quer que o resultado somado seja 7. Ou seja, 7 menos 3, 4. Então o expoente ali tem que ser 4. Aqui está faltando a base, mas a gente sabe que o resultado é 1. E a gente também tem uma propriedade básica que diz que o número 1 elevado a qualquer outro valor é igual a 1. Então aqui só pode ser o número 1. Letra D, está faltando quem aqui? O expoente também. Você tem uma base negativa e o resultado 1. Como a gente sabe que a base ali não é 1, né, porque está diferente de 1, então só existe uma possibilidade de ser 0. Qualquer número elevado a 0 é 1. Agora, está faltando quem aqui? O expoente também. Você tem menos 8 elevado a 5 dividido por menos 8 elevado a 2. Igual a menos 8 elevado a divisão de potência, você faz o quê? Repete a base, está repetindo ali, subtrai os expoentes. Então, 5 menos 2, 3. E aqui, está faltando quem? Está faltando também um outro expoente. Você tem também uma propriedade, potência de potência. Então, nesses casos, você multiplica os expoentes. Então, qual o número que vezes 6 dá 12? 2, né? 2 vezes 6, 12. Então, a gente tem as definições aí, as propriedades, e a gente conseguiu achar os valores que estavam desconhecidos a partir dessas propriedades. A maioria das questões do módulo são questões para resolver expressões numéricas, né, que fazer o cálculo da potência ou aplicar a propriedade. Poucas questões envolvem um raciocínio mais elaborado. Então, questão 4 da página 113. Já foi, né? Já fizemos. Na verdade, isso é a questão 12 da página 115. Vou consertar aqui rapidinho. Então, aqui é a questão 12 da página 115. Essa questão também pede, além de você calcular as expressões, para você associar. Ele tem dois quadros, um quadro com a expressão, tipo a letra A, você tem 2 vezes 6 elevado ao quadrado mais 3 elevado a 3. Do lado de esquerdo você tem as expressões, do direito você tem a expressão de forma escrita, né, por extenso. Aí você vai ter que associar a letra de cada uma das expressões ao seu respectivo escrita, a sua respectiva escrita. Então, primeiro a gente vai calcular e depois a gente associa. Então, aqui uma expressão que tem potência é igual às outras que a gente fez aqui. Você calcula primeiro as potências, depois multiplica. Você tem 6 ao quadrado, 36, 3 elevado a 3, 27. 2 vezes 36, 72, mais 27, 99. Letra B, você tem 2 elevado a 3 menos 3 vezes 1 elevado a 9. Calcula as potências, 2 elevado a 3 é 8, 1 elevado a 9 é 1, então vai ficar 8 menos 3 vezes 1 é 3, 8 menos 3, 5. Letra C, você tem 4 ao cubo menos 7 ao quadrado. 4 ao cubo é 64, 7 ao quadrado 49, 64 menos 49, 15. Letra D, você tem 5 ao quadrado mais 2 à quarta potência dividido por 8. Então, calcula as potências. Nesse caso ali, a gente poderia também ter fatorado o número 8, escrito ele na forma de potência e depois aplicado a propriedade. Mas como a base, a potência ali é um número pequeno, a gente pode calcular e fazer, né?
5 ao quadrado, 25. 4 ao quadrado, 2 ao quadrado, 16. Dá para dividir 16 por 8. Para dividir 16 por 8 dá 2. Então, 25 mais 2, 27. 27. 25 mais 2 igual a 27. Como ele pediu para você associar aos textos, né, a gente tem alguns textos aí. A letra A mesmo, a forma oral, né, é 2 vezes, ou o dobro de 6 ao quadrado mais 3 ao cubo. Se tiver alguma expressão que tenha, se algum texto que tenha essa, a gente vai associar. Então, a diferença entre 4 elevado ao cubo e 7 ao quadrado. Letra C, né? Olha ali. A gente tem ali 3, 4, a diferença, né? Subtração entre 4 ao cubo, 4 elevado a 3, e 7 7 ao quadrado. Então, a primeira é a letra C. A segunda é 5 elevado ao quadrado. Então, qual que tem 5 elevado ao quadrado? Letra D. Então, 5 elevado ao quadrado mais 2 elevado à quarta potência dividido por 8. Então, essa aqui é a letra D. 2 elevado ao cubo menos o triplo de 1 elevado à nona potência, letra B. Por fim, né, só falta A, o dobro de 6 ao quadrado mais 3 ao cubo. Então, você tinha que calcular a potência e, além disso, associar os textos que aparecem aí. Com isso, a gente viu as potências, as propriedades, algumas atividades de potência, a gente revisou potência. Se você não compreendeu, você pode entrar em contato aí com a gente, ou tentar, ou até mesmo com a escola, que eles entram em contato comigo, para a gente tirar dúvidas que possam aparecer sobre esse assunto. Espero que vocês estejam aí tentando resolver os exercícios do módulo. Estou vendo aí que tem muita gente disciplinada estudando, mas boa parte não está, né? A proposta inicial era que durante os horários das aulas, né, antes da parada, aqueles mesmos horários, e os professores estão postando material lá e ficando, né, em casa. Eu estou nos meus horários com vocês, que a gente tinha lá do 8º ano A e 8º ano B, né, segunda, quinta e segunda e sexta, eu estou naquele horário de aula, eu estou aqui, de manhã eu estou em casa. E não vi ninguém, nenhum aluno estar em contato durante esse tempo que eu estou aqui, me perguntando, ou sequer procurando saber se eu estou, né, disposto ou posto para fazer isso. E aí, depois que a gente estudou potência, né, a gente já revisou potência agora, qualquer dúvida eu posso fazer outro material como esse para vocês. A gente estudou depois de potência e notação científica, que é potência também, né? A notação científica é uma forma de você representar ou números muito grandes ou números muito pequenos. Para isso você precisa de duas coisas. Um número, que a gente chama de coeficiente, um número que a gente chama de coeficiente é uma potência de base 10. Uma potência de base 10, né, é toda potência que a base é 10. Aí que a gente tem o seguinte, que o A, ele é o número entre 1 e 10, sendo que ele não pode ser 10, então ele é no máximo 9,9. E não pode ser 0, qualquer coisa, sempre 1,1, 1,2, 1,3, até 9,9, 9,99, 9,95. Então ele está entre 1 e 10. E o N é um número natural, então ele pode ser positivo ou negativo. Aí eu tenho que deixar isso aqui para vocês, né? Ó, para vocês lembrarem. E o que a gente faz com ele? A gente pode ou calcular a potência, né? Ou a gente pode transformar um número muito grande em potência de base 10. A gente pode também pegar um número pequeno demais, 0,0001. A gente pode também transformar. E aí trabalhar com esse número, que ele é mais fácil de trabalhar do que com, por exemplo, um número muito grande como a velocidade da luz. E a gente também pode pegar qualquer número do nosso sistema, né? Qualquer número natural, a gente pode transformá-lo decompô-lo em potências de base 10 e alguns números decimais também. Então, bora ver aqui o que a gente faz, como a gente pode utilizar potência de base 10, ou notação científica. Aí eu estou lembrando aqui que o nosso sistema de numeração ele é decimal, né?
eu posso escrever os números como sendo a soma e a multiplicação de soma de potência de base 10, né? Então aqui eu coloquei um exemplo, por exemplo, para a gente ver, 19.756, na verdade eu vou fazer a decomposição dele, eu vou escrever ele como sendo soma de potência de base 10. Então nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? Nós vamos separar as unidades, as dezenas, as centenas, unidade de milhar, dezenas de milhar, e assim vai, né? Quanto maior o número, a gente vai separando. Então, seja qual for, a gente pode fazer isso, né? Eu posso separar aqui, ali, 19.000 é 10.000 mais 9.000. Então, peguei 10.000 mais 9.756. Eu separei unidade, dezena, centena, né? Aí eu vou agora pegar esses números que aparecem aqui somados e transformá-los em potência de base 10. Para você transformar um número em potência de base 10, números como esses, é só você contar a quantidade de zero e pegar o número, o coeficiente, e multiplicar pela potência. Então, por exemplo, 10.000 é 1 vezes 10 elevado a... Quantos zeros aparecem ali no 10.000? 4. Então, 10.000 é 1 vezes 10 elevado a 4. 9.000 é 9 vezes 10 elevado a 3. A gente só vai fazer basicamente isso aí. Identificar a quantidade de zero e transformar no expoente da potência. 700, 7 vezes 10 elevado a 2, porque tem 2 zeros. 50, 5 vezes 10 ao quadrado. Tá errado. Então a gente tem aqui... Peraí, esse exemplo agora não. Então o que você vai fazer? Só basicamente, né, contar a quantidade de zeros e transformar no expoente da potência de base 10. Ali você tem 50, é 5 vezes 10 elevado a 1, 1 zero. E o 6, que não aparece zero nenhum, é 10 elevado a zero. Não se esqueçam que qualquer número elevado a zero, né, qualquer número elevado a zero, dá 1. A gente viu isso no início aqui como propriedade básica da potência. E se for um número decimal, a gente pode também fazer isso. Número decimal, né, alguns, né, aliás, todos, mesmo ele sendo irracional, a gente consegue fazer, mas a gente pegou um exemplo simples aqui só para mostrar que também pode ser feito com números decimais. Peguei 0,4832, né? Aí a gente vai usar a mesma ideia de separar, né? Só que aqui é centesimal, milesimal, né? Decimal. Mas a gente vai fazer uma casa, decimal, centesimal, milesimal e aí vai sucessivamente, né? Então a gente separou ali, igual a gente fez com o 19.756. 0,4 mais 0,08 mais 0,003 mais 0,0002 é exatamente o mesmo número. Se você somar, você vai achar. Lembrando que tem que colocar aí, nesse caso, da soma de números decimais, vírgula embaixo de vírgula. Aí, nesse caso, como a vírgula está antes do numeral, você vai colocar o expoente da base 10 negativo. Então, ali você tem 4 vezes 10 elevado a menos 1, mais 8 vezes 10 elevado a menos 2, mais 3 vezes 10 elevado a menos 3, mais 2 vezes 10 elevado a menos 4. Isso porque, como é decimal, é uma divisão. Você está dividindo pela potência de base 10. No primeiro a gente está multiplicando, no segundo dividindo. Então, dividiu o expoente negativo. Bora ver agora algumas questões que tem para a gente trabalhar com a transformação ou cálculo